Olá, está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Natália Magalhães e eu estou aqui hoje com o Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Com a Cleo Martins. Olá, galera, tudo bem? E com a Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre política e as políticas que nos contemplam como pessoas negras. Durante o período da pandemia, Sueli Carneiro ela participou de uma live e, quando perguntada sobre essa questão política, falou uma frase que ficou bem marcada, que foi: entre direita e esquerda, nós somos todos negros. E o que ela queria dizer com isso? Ela queria dizer dessa questão política de direita e esquerda, nós, pessoas negras, acabamos não sendo contemplados. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso programa. Então é isso, eu queria saber o que vocês acham, né, dessa questão política que contempla ou não contempla a gente. Eu acho que, obviamente, não contempla, né? Estamos todos de acordo aqui nesse espaço. E, e é muito isso, né? Acho que é uma coisa de. É uma via dupla, sabe? Porque eu acredito muito nessa máxima, e já falei muito sobre isso com amigos, em discussões e tal, que realmente não existe uma política pensada para pessoas negras no Brasil em grande esfera, né? E aí, se a gente vai falar de esquerda, que é o campo em que existe um espaço mínimo para que pessoas negras pautem suas necessidades, a gente vai falar sobre o governo do PT, que foi um governo de esquerda que chegou no poder e esteve no poder durante 16 anos, se não me engano. E aí, o que é que mudou na vida de pessoas negras, né? Inclusive, tiveram, muito pelo contrário, a gente teve, durante os governos petistas, coisas muito graves, muito sérias que aconteceram em prejuízo de pessoas negras, sabe? Foi no governo do PT que teve o agravamento da lei de drogas, a lei de drogas, que o resultado é maior encarceramento de pessoas negras. Foi no governo petista que foram implantadas as unidades de pacificação nas favelas, que, né, foi aquele horror que existe até hoje, que está aí posto. Então, assim, o que é que defende a gente politicamente, né? Acho que é a gente por a gente. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho como defender que a opção e que a solução plausível seria se afastar da discussão política ou se afastar da esquerda, por exemplo, né, que é o campo ideológico em que eu me encontro, porque, assim, é onde tem um espaço mínimo de possibilidade, de discussão e de atuação em que se pode fazer alguma coisa. E aí eu acho que o nosso lugar é esse de estar inserido nesse espectro ideológico, que seria a esquerda, mas está sempre pautando isso, que é um espaço que não está representando a gente, que não está pensando nas nossas prioridades, que não está promovendo igualdade, e aí de estar sempre trazendo essas críticas, assim, né? Recentemente, né, a gente teve, que já parece que tem muito tempo, mas não tem, que a gente teve a questão do movimento Black Lives Matter, que surgiu lá com... Surgiu não, né, mas que ganhou notoriedade, assim, mundial com o assassinato de George Floyd, e tiveram os protestos todos nos Estados Unidos, e isso acabou reverberando no mundo inteiro, com tudo que acontece lá, e acabou chegando aqui também essas discussões, né? E a gente teve coisas de toda sorte, né? De famosos indicando pessoas pretas que eles não seguiam, a postar imagem preta, uma imagem toda preta no Instagram, etc. Essas coisas que a gente sabe que não tem aplicabilidade prática nenhuma. Mas aí, politicamente, o que é que aconteceu? Quando esse movimento chegou aqui no Brasil, que era para ser um movimento de vidas negras importam, que foi um movimento que teve início com as mães das pessoas, inclusive crianças que estavam sendo assassinadas nas favelas no Rio e em São Paulo, que foram para a rua em plena pandemia para protestar, porque o número de mortes estava subindo, de execuções pela polícia estava aumentando num período de pandemia. Esse movimento surgiu aqui, que era por esse motivo, que foi ali na mesma época do Black Lives Matter, que estava influenciado por esse movimento. Assim que ele chegou aqui, que ele começou a estourar nos estados, esse movimento virou um antifascismo. E aí, ao invés de lutar pelas vidas negras importam, começou a se lutar por um fora Bolsonaro. E aí, isso é um movimento de política de esquerda. O que é que essa esquerda está fazendo? Né? Se apropriando de uma pauta, que era uma pauta negra, e aí colocando outra pauta que não tem nada a ver. E, inclusive, aqui em Criciúma, teve
um manifesto nesse sentido, de antifascismo e tal, e aí me chamaram, e aí eu falei exatamente isso, que eu não iria, porque eu não me via representado politicamente por esse movimento, porque assim, ó, para mim, se tirar Bolsonaro hoje, amanhã, tirou, acabou Bolsonaro, não é mais presidente, colocar, pegue aí, insira o maior nome de esquerda que você achar que existe, sei lá, se for Lula, se for Boulos, quem quer que seja, coloca lá, o presidente a partir de amanhã é essa pessoa aqui que é a maior esquerda que tem. Eu não sei qual vai ser a grande mudança que isso vai ter, qual vai ser o reflexo disso na vida das pessoas pretas, porque a esquerda que a gente tem posta atualmente é uma esquerda que não está pautando como prioridade as pautas de pessoas pretas. Então, assim, é exatamente, para mim, esse exemplo prático do que a gente está falando aqui, de que entre direita e esquerda eu tô preto, eu sou preto. E aí o meu lugar é esse de pautar, tá, mas e a pauta preta, cadê? Enquanto não estou contemplado. É exatamente isso que eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem um caminho muito longo aí para seguir. E mais ainda, né? Quando a gente tinha uma mulher negra fazendo um trabalho pautado nessa questão racial e tudo mais, ela foi morta, que foi Marielle Franco. Quando ela trouxe essas questões sociais e raciais para dentro da política da cidade dela, que era o Rio de Janeiro, ela foi morta. Então, assim, talvez a gente pudesse hoje ter uma figura de projeção nacional com pautas iguais a essas. Assim, particularmente para mim, eu acredito que a gente só vai conseguir ter uma mudança real quando a gente conseguir também fazer com que pessoas negras, mulheres negras, consigam estar em posição de poder político, inclusive, né? E aquela frase também de Carolina Maria de Jesus, que diz que o país deveria ser governado por uma pessoa que já passou fome, porque só assim a gente ia ter condição de resolver esses problemas que a gente tem hoje, né, de ordem de fome mesmo, né, de ordem de pobreza extrema, e que a gente está voltando para esse lugar agora, depois desse período de pandemia, né? Eu acho que para além disso tudo, que com isso tudo, inclusive, né, a gente teve no primeiro mandato do Lula um avanço em relação ao acesso à educação, né, e aí a gente tem um acesso que é vitória do movimento negro, e isso tem que deixar sempre muito bem pontuado, que não foi algo que a esquerda, de livre e espontânea vontade, pensou possibilitar acesso para pessoas negras, não, é uma vitória do movimento negro. O que eu entendo e o que eu percebo, e é que eu estou falando muito de achismo, é que dentro da esquerda a gente enxergou que o quê? A gente não, né? Mas a esquerda branca, ela enxergou que era uma questão de classe. Então, quando tu dá acesso, começa a se criar minimamente uma classe média negra, se entende que o quê? Que tá tudo resolvido. Mas não tá, porque a gente está falando aí, que o Jorge pontou, de encarceramento dos jovens negros, de assassinato de jovens negros, de aumento do feminicídio em mulheres negras. Então, a gente está falando de dados que são extremamente preocupantes e que a gente está falando sobre vida e morte. Isso independente do número de pessoas negras que acessaram as universidades. Então, assim, existe o início mínimo de uma crescente de classe social negra. E eu vou dizer que é mínimo porque é mínimo. A percepção de pobreza, ela ainda existe, a cara do pobre e do rico, ela é muito engraçada, porque hoje aconteceu uma situação aqui dentro do ateliê que eu mostrei uma foto de uma pessoa e a Michelle, que é a menina que trabalha comigo, comentou assim, ela parece ser rica, né? Porque ela tem um estereótipo da riqueza. Olha que louco que o dinheiro ele diz de quem tem dinheiro e quem não tem. Então, assim, a gente sabe que não é uma questão de classe, e a esquerda enxerga, uma boa parcela da esquerda acha que o problema é classe, resolvendo classe está tudo resolvido, e não. A Nath mesmo já comentou em outro episódio, em relação ao capitalismo, né, que o capitalismo, para existir, precisa que as pessoas negras sejam inferiorizadas. Então, dentro do sistema que a gente vive, não é só uma questão de classe, é uma questão de raça também, e a gente precisa ver isso urgentemente. Penso que o movimento negro se enfraqueceu porque a gente achou que com a ascensão da esquerda a gente teria o nosso lugar, e é uma luta constante, né? É a nossa luta constante de reivindicar o nosso espaço e de se fazer entender que a gente precisa, sim,
ter mais espaços políticos e estar em mais espaços de poder e de tomada de decisão, né? De tomada de decisão de fato, para não estar só com as migalhas, né? Porque é muito que a gente tem recebido, mesmo com o governo de esquerda, migalhas, e não é o suficiente para impedir a morte das pessoas negras. Ai, gente, complexo, né? Porque quando a gente para de falar de política, a gente não é contemplado realmente. E uma outra coisa também que eu vejo muito assim, que a esquerda, ela se diz, né, empática com as causas raciais e tudo, só que eu não vejo, por exemplo, dentro da esquerda, e pelo menos eu vou falar assim dos movimentos que eu sou mais presente, pessoas negras ocupando esses espaços, né? É muito pouco, eu vejo. E daí a gente para pensar assim, tá, mas que realmente que oportunidades que estão dando realmente de fato, além de tudo isso que já foi pontuado aqui, sendo um movimento que está ajudando o movimento negro, e a gente percebe que não, né? Que a gente continua batalhando e que as coisas acontecem independentemente de lado, e que a gente continua sofrendo todas as mesmas violências e faltas de oportunidades, e parece que cada vez mais, né? Isso fica cada vez mais forte. Eu não sei se é uma percepção de vocês também, mas parece que quanto mais a gente milita, mais parece que vão se opondo e vai ficando mais difícil. E isso já é, na verdade, uma tentativa de a gente não continuar, não conseguir crescer. E o quanto isso é problemático, assim, né? Porque a gente se sente desamparado com esses governos. Por exemplo, a Laís trouxe a questão do acesso à educação, mas eu penso também, né, que deu a oportunidade, foi uma conquista do movimento negro, e muitas pessoas pensam que foi o governo PT, e daí eu penso assim, mas dá oportunidade e depois o mercado de trabalho, como é que é para essas pessoas poderem sustentar isso, né? E eu digo por mim, por exemplo, eu sou filha do ProUni, né? Eu fiz ali a faculdade, tudo, só que hoje eu peno muito para poder conseguir dar conta, conseguir me sustentar na minha profissão. Então, assim, o que é dar oportunidade de fato e acesso de fato, né? É uma outra questão que a gente tem que discutir também. Eu acho que, assim, disso que a Cleo traz, né, eu percebo muito o seguinte: quando a gente fala sobre políticas públicas, né, e o que a esquerda, à frente do governo brasileiro, trouxe, foram algumas políticas públicas. E essas políticas públicas são incríveis, são ótimas, elas são o primeiro passo. Elas não são ainda a resolução da situação. Mas, quando essas políticas públicas são apresentadas, muita gente branca da esquerda é contra. Então, assim, a gente acaba ficando desamparado justamente a partir daí, né? Quando essas pessoas que estão na esquerda descobriram, por exemplo, ano passado, que o racismo no Brasil existe, né? Com as questões que nem eram brasileiras, mas americanas, né? Com a morte de George Floyd, que no Brasil isso reverberou, e aí, sei lá, parece que a população resolveu entender que existe racismo no Brasil, ou não, né? Mas pelo menos começou a dizer, vale, existe racismo no Brasil, né? É uma possibilidade. Então, assim, que o Jorge falou no início, né? São coisas que não nos contemplam. E quando contemplam, muita gente é contra. Então, a esquerda que a gente se alia também é uma esquerda que às vezes deixa a gente na mão. E, além disso, a gente também não tem representatividade dentro desses partidos, né? A gente não tem pessoas negras lutando e também ocupando lugares de poder dentro da política para poder fazer uma movimentação maior para a população negra. A própria esquerda, houve várias situações nas últimas eleições, né? Onde a própria esquerda foi questionada em relação a silenciar ou não deixar mulheres negras concorrerem às prefeituras de algumas cidades. São coisas ainda para a gente prestar muita atenção, porque às vezes a gente vai votando ou vai acreditando nessa galera e não questiona, né? E eu não estou dizendo que a gente não tem avanços, aliás, nós temos alguns avanços, pequenos avanços, mas isso não significa que a gente está sendo representado e que está sendo assistido. E quanto mais calado a gente fica em relação a essas questões, menos a gente tem possibilidade de ganhar melhores condições no meio dessa desigualdade. Eu acho que a
a Cléo e depois a Nath trouxeram uma coisa muito importante, que é a questão das conquistas do movimento negro. E aí tem um livro que eu queria muito indicar, eu queria que todas as pessoas do mundo lessem esse livro, porque ele foi muito maravilhoso para mim, que é O Movimento Negro Educador, o nome do livro, da professora Nilma Lino Gomes. E aí no primeiro capítulo do livro, ela já traz isso do movimento negro como um ator político. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em lei de cotas, a gente está falando em movimento negro. Aliás, políticas de educação no geral, que nem é só a política de cotas, políticas voltadas para a educação, que é o instrumento de emancipação para pessoas negras, né? Via de regra, são frutos de luta de um movimento negro. E esse movimento negro, ele não necessariamente ele é partidário. Muitas vezes ele não está ligado a um partido específico, e ainda assim ele existe e ele é muito bem estruturado, assim. Então, quando a gente pensa sobre a autodeclaração racial, vários avanços que a gente tem hoje são frutos da luta de um movimento negro que tem uma história muito bonita e que foi muito atuante no Brasil durante muito tempo. E aí a gente tem que sempre também buscar isso e reverenciar isso e lembrar que quando a gente fala sobre esquerda e direita e que a gente não tem esse lugar de pertencimento, eu acho que talvez não seja o nosso lugar de pertencimento mesmo, né? Porque se eu for procurar se aliar um partido de esquerda, por exemplo, você vai achar um partido cheio de gente branca. E aí eles estão... E agora, esses partidos estão fazendo uma coisa que eu acho muito pior, que é colocar pessoas negras ali de token, né? Para dizer que eles são legais, que estão preocupados com a pauta, mas aí é aquela coisa que a gente está acostumado a ver sempre, né? Coloca essas pessoas sempre num baixo escalão, são pessoas que não estão ali no poder de decisão do partido, de decidir coisas muito grandes, só para dizer que tem ali, né? Mas você vai ver a diretoria desses partidos, vai ver as candidaturas dos partidos, são sempre os mesmos rostos brancos de sempre. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que talvez o nosso lugar de identificação não seja realmente um partido político, ou, né, seja esse movimento, essa entidade mesmo, dita movimento negro, né? E aí a professora Nilma também, ela traz nesse livro que o movimento negro, ele é plural, assim, então ele não é só uma coisa, ele não está só em um lugar. E aí tem uma fala também do professor Silvio de Almeida, no Roda Viva, que ele fala sobre o que é movimento negro para ele traz que para mim é uma fala super potente, né? Que ele diz que os terreiros são movimento negro, as mães nas favelas são movimento negro, e a gente tem que se entender enquanto pertencentes desse movimento e procurar se juntar com pessoas negras, porque pessoas negras fazem o movimento negro existir, né? Eu tinha anotado aqui para falar justamente sobre a Roda Viva do Silvio Almeida, porque eu acho que esse Roda Viva é uma grande aula em relação a essa questão da negritude no Brasil, e eu acho muito, muito legal essa parte que tu falou, interessantíssima, né? Que ele fala que as mulheres negras no Brasil movimentaram muita coisa, né? Para muita coisa acontecer. O mais importante, assim, é que ele traz justamente essa estatística, né? De que nós somos a maioria da população, nós somos mais de 50% da população. Então, como não pensar em situações como racismo estrutural, por exemplo, dentro da política e dentro das coisas que nos agregam, né? E acho que uma outra coisa importante, assim, para a gente colocar no meio dessa conversa, é que às vezes a gente acha, eu não gosto de política, mas assim, não tem como a gente estar desvinculado à política de jeito nenhum, porque até o pão francês, aí para vocês é pão francês, para mim aqui é pão carioquinha, que a gente chama. Então, assim, não tem como esse pãozinho da manhã, né, não estar também atrelado a essa questão política. Então, tudo que a gente come, os transportes públicos que a gente pega, as universidades que a gente tem acesso ou não tem, as escolas públicas, a saúde, tudo está relacionado à política. Então, tudo que a gente precisa hoje como básico para sobreviver está atrelado à política. E, como o Silvio Almeida fala no Roda Viva que tu citou, Jorge, tudo está transpassado pelo racismo, porque a nossa sociedade ela foi criada e forjada em cima do racismo. Nós já fomos uma sociedade, nós já somos uma população, um país criado em cima de uma escravização de pessoas negras e indígenas, né? Então, assim, é muito importante que a gente comece a falar sobre isso, que a gente comece a trazer essas questões políticas atrelados, sim, a questões raciais em vários sentidos, não só em relação a políticas públicas. Mas aí,
já que a gente está falando de política, às vezes chegar num outro ponto, que é o seguinte: feitas todas as críticas que já trouxemos aqui, e que poderiam ser aprofundadas ainda, mais aprofundadas ainda, sobre política e sobre esquerda e direita, especificamente sobre a esquerda, que, né, se propõe a essas discussões, a gente não tem também como não ver como algo positivo o cancelamento das ações do Lula que teve essa semana, né, que virou o país politicamente de cabeça para baixo. Eu vi muita gente preta comemorando, que eu acho correto, acho adequado, porque, assim, apesar de todos os pesares, né, como eu falei, assim, a minha visão é a seguinte, de que, assim, a esquerda, e aí coloca aqui todos os partidos, inclusive o PT, falha muito com a gente, com as nossas questões e com as nossas prioridades, e a gente tem que estar nesse lugar de apontar e de cobrar e de se fazer ouvir, mas, de qualquer forma, é um fato de que o governo mais esquerda que a gente teve, né, que foi o PT, foi um governo de emancipação de muitas famílias pobres e de maioria preta, né? De muitos programas sociais que tiveram que beneficiaram também uma maioria preta. A gente tem Bolsa Família, a gente teve Luz para Todos, a gente teve Minha Casa Minha Vida, a gente teve, enfim, N projetos, né? Teve o ProUni, que eu e a Cleo aqui somos filhos desse projeto. Então, tivemos também uma época de vantagens, né? Que hoje em dia é algo completamente impensado no governo que a gente está. E aí não tem como não se sentir, como sentir aquela chaminha da esperança também, né? De um possível cenário em 2022, em que num possível embate entre Lula e Bolsonaro, que ele acabe ganhando e que a gente possa, quem sabe, voltar a tomar uma cervejinha feliz, como ele disse. Total. No momento que a gente está hoje, qualquer pessoa é melhor do que o Bolsonaro, eu acho, né? Assim, acho que vocês concordam também, né? Então, assim, qualquer pessoa era melhor do que ele, porque a gente estava afundando cada vez mais e a gente estava vendo mais pobres ficarem ainda mais pobres. A gente estava vendo uma situação que a gente tinha há anos atrás voltar de novo a acontecer, que são pessoas passarem realmente fome. Eu não sei como é que está aí para vocês, na cidade que vocês estão, mas aqui em Fortaleza, né, outro dia, acho que, sei lá, a gente está em lockdown nesse momento dessa gravação, né? Em Fortaleza estamos em lockdown, mas há 2, 3 meses atrás, talvez, eu saí num percurso que não é muito longo, mas todos os sinais tinha gente pedindo comida ou dinheiro. Todos, 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 todos. Na ida e na volta, porque são avenidas que são paralelas e uma é contramão da outra, né? Então, assim, nesse percurso, todos os sinais tinha gente pedindo dinheiro ou comida, e isso me chamou muita atenção, porque era uma coisa que, pelo menos, assim, não era visto mais com tanta frequência e com tanto gente, né? Com tantas pessoas nessa situação. Bom, necropolítica, né? É o que está acontecendo agora. As pessoas estão morrendo e as pessoas que estão morrendo não são as pessoas brancas e ricas, são as pessoas negras e pobres, e morrendo de fome e morrendo de outras questões também, né? E principalmente de doença como Covid, né? É muito importante que a gente tenha esse fôlego de esperança, né? Eu acho que essa situação agora que aconteceu com o Lula nos traz muito para isso. Acho que de todos os governantes que a gente teve até aqui, na história desse país, talvez o Lula tenha sido mais próximo do que a gente pode imaginar como uma figura de pensar um pouco mais sobre essa parcela da população mais pobre. É o ideal? Não sei. Talvez para agora possa ser o nosso ideal, mas assim, na minha cabeça, o meu ideal, um dia o que eu quero votar, e não sei que idade vou ter para que isso aconteça, é de colocar uma mulher negra nesse poder, sabe? Uma mulher negra que sabe de onde veio e que traga suas raízes, né, para dentro da nossa política federal, assim. Então, esses dias eu ainda estava conversando com o Jorge, com a dona Madá, sobre o aumento dos preços no mercado, né, e na nossa redução do poder aquisitivo. E o Jorge ainda falou uma coisa que sim, para a gente, o aumento dos preços da comida é a gente fazer o quê? É a gente diminuir, reduzir algumas coisas. A gente não vai passar fome.
Mas para algumas pessoas esse aumento é realmente a diferença entre passar fome ou não, né? E sim, essa possibilidade do Lula se candidatar move o cenário político, né? Inclusive Bolsonaro começou a dar entrevista usando máscara e distanciamento. Isso é um sintoma de Lula com possibilidade de enfrentamento. Não tem outra. Flávio Bolsonaro fez um tweet dizendo... Hoje, na live que ele fez, tinha um globo terrestre em cima da mesa. Depois que o Lula foi lá e xingou, disse que a Terra não era plana. Me pergunto se ele realmente está tomando um pouco de ação ou querendo enganar a gente também, confesso. É assessoria, né? Assessoria, né? Sim. Não, mas a gente já começa a ver alguns movimentos, né? Flávio Bolsonaro tweetando que vai ter vacinação para o trabalho, enfim, que era um movimento que a gente não tinha, a gente tinha só um movimento de negação da pandemia, da gravidade da pandemia, e a gente ultrapassou 2.000 mortos por dia, né? Olha a gravidade e o quanto que isso significa. Ainda que eu digo para vocês que eu acho o Lula ele tem uma oratória perfeita. Eu ouvi todo o discurso dele 1h20 discursando e com perfeição naquilo que estava dizendo, assim. Mas eu, particularmente, não acho que ele deveria ser a nossa solução para 2022, embora eu acho que é o que mais se apresente, né? Eu acho que a gente precisa de novas lideranças, a gente precisa de uma esquerda, no caso, numa esquerda que nos represente, mas a gente precisa de novas lideranças, a gente não tem. Pensando aí que o Lula já está com 75 anos, quem vem depois? Quando eu olho para Criciúma, que é a cidade onde eu moro, eu também não vejo lideranças que consigam trazer um olhar diferente do que está posto aqui. E no Brasil, pensando no Brasil, eu também vejo poucas lideranças que possam alcançar rapidamente esse lugar, senão a gente vai ficar ainda dependente desses políticos antigos e que não estão enxergando o Brasil da forma como precisa ser visto, né? Mas eu enxergo como uma forma muito positiva a possibilidade, porque realmente vai sacudir a política brasileira da forma como já está sacudindo em poucos dias. É que nós não temos representatividade, né, Laís? Na verdade, a gente não tem aquilo que a Nath falou, né? A gente precisa de representatividade de pessoas que nos representem ocupando esses espaços, né, gente? Pra gente conseguir ver uma mudança, de fato. Muitas falas, né? Mas assim, gente, como nós conversamos no começo do episódio, né? A esquerda, ela não nos representa, né? Por diversos motivos. Só que é o que, como já foi falado aqui, no momento, né, e a figura do Lula agora, né, nos mostra aí que pelo menos que a gente possa respirar, porque com o governo, né, do Bolsonaro, além de tudo que vem acontecendo, né, que daí eu lembro da música das meninas, bom, bom, né, eu adoro, acho que essa música é emblemática, né, para esse nosso momento, né, e daí eu penso que além de tudo isso também, né, tudo tem aumentado, né, a violência, os discursos de ódio, né, ministérios que a gente viu que foram sendo extintos, né, então a gente vê aí que nesse governo, além de toda essa violência, discursos, de falta de oportunidade, onde o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, as coisas aumentando o absurdo, né? No momento é a nossa esperança de poder respirar um pouco, pelo menos uma pessoa que é mais humana, vamos dizer assim, né? Que é uma pessoa que tem um discurso, mas que a gente possa aí, pelo menos olhar alguma coisa e ver, poxa, a gente pode, né, conseguindo ouvir, pelo menos, porque coisas que o discurso do Bolsonaro não dá nem para ouvir, né, gente, pelo amor de Deus, né, então, né, pelo amor de Deus. Então, qualquer coisa melhor que, né, Bolsonaro
já tá ótimo, gente. Então, assim, Sem é o que condições, mais. né? Sem condições, assim, porque é o que mais não é o que nós desejamos, como a gente já falou. A gente vai ver que de fato vai haver uma mudança quando tivermos representatividade dentro desses cargos, né? Nesses cargos de poder, a gente vai ver uma grande mudança. Só que, pro momento, é o que nós temos e a gente agora, né, tem que aproveitar isso para poder tirar esse governo que está. Porque senão, né, não estou aqui fazendo apologia, nada, estou dizendo que, Campanha, né, campanha. qualquer coisa, campanha, qualquer coisa, para nós, pelo menos, né, vou falar do nosso lugar de fala, para nós é melhor do que esse governo que estamos vivendo, porque tudo tem piorado, né, principalmente para nós, pessoas negras, pessoas LGBTs, assalariados e assim vai, né? Então, eu acho que o Lula representa agora essa possibilidade de a gente poder, né, respirar e tomar uma cervejinha, como diz o Jorge, né? Em paz, pelo menos, porque nem isso a gente pode fazer mais. Fazendo campanha, mas eu queria deixar claro aqui, avisado para todo mundo, que no cenário entre Bolsonaro e Lula 2022, eu vou fazer campanha assim, tá? E Vou- muita, Não muita, tenha dúvida, não tenha dúvida, né? muita. Não, Eu vou fazer bandeiraço não na. tem, não é uma escolha difícil. Não é. Isso Não, Não é. não é uma Eu, escolha difícil. eu me venderia por muito menos, imagine pelo Lula. eu tô até fazendo assim, ó. E eu também. Eu já estou aqui, brilhou uma estrela. Mas no cenário como está agora, é muito difícil a gente ter, sabe? São críticas e situações que a gente está fazendo aqui a partir dos lugares que a gente está e de como isso nos contempla ou não, né? Mas, assim, nesse cenário atual, essa notícia da elegibilidade do Lula é incrível. É um respiro, ainda mais no meio de uma pandemia como essa, no meio de uma situação em que a gente está vivendo agora praticamente sem vacina, né? Que é o caso, assim, eu estava percebendo que todos os dias o jornal anunciava chegada de vacina. Todo dia tinha chegada de vacina, não sei aonde, chegada de vacina nos estados e tal. Mas quando a gente vai ver o número dessas vacinas, é uma gota de vacina. E aí a gente não está falando sobre isso, sabe? Aí eu abro as redes sociais e eu me sinto meio frustrada, porque é muita gente dizendo assim, sabe por que a gente está na situação que a gente está? Porque as pessoas não ficam em casa. Sim, é verdade, isso não está errado, isso está certo também, mas cadê a gente fazendo barulho para ter vacina, sabe? Paraguai está lá, ó, tacando fogo no parquinho. Por quê? Porque está sendo mal gerida essa pandemia para o Paraguai, para a gente também tá. E aí o jornal vai e coloca assim, chegaram 100 mil vacinas aqui, pelo menos no Ceará. 100 mil vacinas não vacina nem 2 bairros dessa cidade, de Fortaleza. Chegaram 100 mil vacinas para o estado. Então, assim, a gente está vendo esses números de gota em gota, né, chegarem no país, quando ano passado a Pfizer fez uma oferta para o Bolsonaro em agosto, eles fizeram uma declaração agora recente, dizendo que tinham feito uma oferta para o Bolsonaro em agosto do ano passado, que foi negada. Voltaram a fazer uma nova oferta em novembro e, de novo, foi negada, porque o governo ainda estava vendo o que ia fazer. É uma vacina que a gente já sabe que tá eficiente, que está dando certo em vários países, e o governo federal não aceitou. Então, assim, se isso não é necropolítica, eu me pergunto o que é isso. Eu acho que a gente chegou no. Porque assim, eu sempre falo que para mim, o que aconteceu com o governo Bolsonaro, tudo que ele veio fazendo desde que ele foi eleito, é que a gente foi tolerando absurdos, né? É aquela coisa de assim, ele falava uma besteira e a gente, tipo, viralizava e reclamava daquilo, mas aí passava 2 dias e ele fazia uma besteira maior ainda. E aí a gente reclamava, mas aquilo ali não dava nada. E a gente foi tolerando uma coisa aqui, outra coisa ali. E aí eu acho que chegou no nível que qual o limite do absurdo que a gente ainda vai tolerar, sabe? E aí eu não sei dizer, porque eu acho que a gente chegou no nível que, assim, sabe, pense num absurdo, em sentido de má gestão política, em sentido de falta de postura enquanto o representante máximo de um Estado gigantesco como o Brasil.
pense numa falta de habilidade política para qualquer coisa, é Bolsonaro. Tem precedente dele para absolutamente tudo isso, sabe? De não saber gerir economia, de não saber gerir relações internacionais, de não ter o mínimo de não ter o mínimo de diplomacia com outros países que poderiam ajudar a gente. Assim, ele fez todo absurdo que podia ser feito, sabe? Eu acho que a gente está num lugar de, tipo, tão sem precedentes de absurdos, que a gente meio que já não tem mais reação, assim, sabe? De tanta coisa absurda que a gente já viu, que a gente acaba assim, é mais um absurdo do Bolsonaro. E aí segue a vida, né? Mas eu acho, sabe, Jorge, que isso aí é um pouco a cara do Brasil, né? Assim, a gente pega o brasileiro branco, médio, é a cara, né? Tipo, quando a gente fala sobre racismo, né? Um exemplo aqui, a gente fala sobre racismo, alguém foi racista. Aí as pessoas dizem, não, mas fulano é muito bom, né? Mesmo assim, fulano é bom. Então, a gente não consegue olhar para essas questões como questões sérias e violentas. A gente olha para esse tipo de fala, né, e de ação, às vezes, ou de pessoas homofóbicas, por exemplo, como se fosse apenas uma opinião, e não é. Esse lugar mata pessoas. Então, assim, se nós estivéssemos já repensando essas nossas questões coloniais, né, desde o início, assim, há muito tempo, pelo menos, a gente já estaria em outro movimento, né, que é o que diz Franz Fanon, né, nos Condenados da Terra, ele vai falar sobre isso, né, sobre essa coisa da descolonização da população. E eu acho que o brasileiro ainda tem muito que descolonizar, do ponto de vista que a gente se acha meio europeu, e eu acho isso assim, muito absurdo, porque 54% da população é negra e as pessoas se acham europeias. Então, assim, vem de um delírio muito grande dessa coisa de onde a gente vem, de quem nós somos e o que a gente herda, e cadê a nossa cultura e cadê os nossos berços, né? E Nath, eu fui para Rio Grande do Sul lá para acompanhar minha amiga que fez a cirurgia. Eu fiquei numa cidadezinha em Flores da Cunha, em Rio Grande do Sul. Eles se titulam gringos, eles querem ser chamados de gringos, Olha gente. Você tem isso, noção disso, gente? né? Como Ai, assim? o absurdo do Gringos? absurdo. E eles gostam de ser chamados de. Gente, é assim, ó, absurdo do absurdo. E lá, a minha amiga disse que foi 100% assim, Bolsonaro, né, eleitores, pra ver como isso foi Sim. forte lá. Então, assim, a gente. Lula livre hoje, gente, pra nós representa muito hoje, a gente poder tirar esse governo, né, poder. É o mais forte no momento para poder bater de frente com esse governo e com o Bolsonaro, né? Então, é a nossa esperança no fim do túnel, como já foi falado, né? E como eu já falei antes, né? O discurso do Lula, ele trouxe aulas de tudo, aula de gestão de pandemia, de economia. Então, assim, eu sempre disse, né? Ah, mas será que o Lula ganha? Para mim, a gente não tem ninguém que tenha o dom do discurso como o Lula tem. A gente não tem ninguém. O Bolsonaro, ele vai fugir de todo e qualquer debate, isso é fato, porque ele não tem como ganhar, ele não tem como. Mas o Lula, quando começar a percorrer esse país, falando da forma como ele sempre falou, eu acho que vai mover muita coisa, muita coisa. E agora o jogo mudou, agora é outro jogo. A gente já veja aí, né, as peças se movendo por conta disso, né? Então, como a Nath já trouxe tudo, o Jorge também, né? Então a gente já vê que sim, isso vai mudar, vai movimentar muito a nossa política nesse próximo ano. Sobre uma coisa que a Nath falou, eu tenho muita a impressão de que o Brasil, isso é uma impressão, né? Não estou referenciando ninguém, fonte Arial 14, de que o Brasil não consegue ainda se entender como parte da América Latina. E aí, tipo, isso me dói muito. Eu acho que se, Muito isso. eu acho que, Perfeito. eu acho que se a gente tivesse a consciência de que a gente faz parte da América Latina, e se os países da América Latina se juntassem e tivessem a potência que são esses países, a gente estava anos-luz na frente do que a gente está enquanto América Latina, sabe? Enquanto todo esse país. Até porque
todos os horrores que a gente sofreu com os processos de colonização são prova disso, assim. Os processos de colonização não era porque a gente era coitadinho, não era porque a gente não... Muito pelo contrário. Era porque a gente tinha tudo que eles queriam e que eles não tinham. E aí, por isso que eles se acharam no direito de vir para cá, de explorar, de invadir, de destruir, de tirar tudo que eles achavam que eles tinham que tirar. Então, acho que se a gente tivesse essa consciência enquanto América Latina, acho que era a solução dos nossos problemas, sabe? Eu acho que era a gente estar aí pau a pau com a União Europeia tranquilo, assim. E não só como recursos naturais, né, do que tu estava falando. Eles não vieram aqui só para tirar recursos naturais. Quando eles traziam a população negra de África, eles já traziam pessoas que iam chegar aqui e iam fazer a diferença na construção desse país. Então, sim, esse país ele não é só forjado na escravidão, né, na escravidão de pessoas, mas também nessa coisa de tirar os recursos que a gente tem no máximo, né, tanto de pessoas quanto do natural. E aí, isso que tu falou, né, do fato da gente não se ver como a América Latina, eu cheguei numa cidade no Chile, chamada Pucón, que é uma cidade que fica no sul do Chile, e é uma cidade pequena, né, não é mais ou menos assim, sei lá, talvez Gramado, talvez lembre um pouco, né? E tem uma estátua gigante de um indígena. Né? E aí eu fiquei curiosa, né? Uma estátua de um indígena gigante. E eles falaram que lá é uma das cidades onde mais os indígenas lutaram contra os espanhóis, quando eles chegaram lá na colonização. Óbvio que eles não tinham, né, um aparato armamentista de igual para igual, mas eles foram até as últimas, assim, eles expulsaram, de fato, várias vezes os espanhóis do território. E assim, isso é uma coisa que aconteceu na América Latina inteira. A gente tem essa coisa de ter uma história muito parecida, mas parece que a gente esquece tudo isso, parece que isso não existe ou nunca existiu. E assim, a gente acaba não voltando para esse lugar, né? Para o lugar das nossas raízes, para o lugar dessa descolonização do país. É como se a gente tivesse sofrido independência, que até hoje ainda está meio pendente, assim. E sobre isso que você falou de que o processo de colonização ele se deu não só pela questão de recursos naturais, eu lembrei também que eu já vi um vídeo da Catiuxa Ribeiro, que é uma filósofa também, uma mulher preta, que ela fala, que ela está falando sobre o processo de escravidão, de escravização, que ela fala exatamente a mesma coisa, que ela fala que a escravização do continente africano, ele se deu, não foi porque os europeus eles achavam que os africanos eram menos que ele. Muito pelo contrário, porque eles chegaram num território que eles não conheciam e eles ficaram embasbacados com o avanço de coisas que eles sequer sonhavam e eles não podiam permitir essa ameaça ao desenvolvimento deles, né? Porque se eles se colocavam enquanto esse status de homem universal, de produtor e dono do conhecimento, etc, etc. E aí chega num lugar que eles tinham taxado como selvagem, né? Entre muitas aspas, que a gente sabe que não. E aí deram de cara, sabe? Com cidades gigantescas, com economia bem desenvolvida, é o que eles nunca tinham visto, com técnicas agrícolas que eles nunca tinham visto, e sabe? Todo um desenvolvimento de sociedade que funcionava muito bem de uma forma que eles nunca tinham visto. Isso para eles foi uma ameaça tamanha que a única reação deles foi justamente iniciar esse processo de escravização e de dizimar com todo o continente, que foi o plano que eles deram andamento com o processo de escravização, né? Então, acho que falta, às vezes, a gente ter isso sempre em mente, sabe? Que a gente vem dessa história, tanto do processo de escravização quanto do processo de colonização, que a gente vem dessa história de que a gente sofreu esses processos, mas não era porque a gente era menos, muito pelo contrário. Era porque a gente era tanto que a reação deles foi essa. E até hoje isso é presente quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo. Isso é muito presente, porque o brasileiro tem que se reinventar com pouco o tempo inteiro. E quantas empresas que eram pequenas e se tornaram grandes no jeito brasileiro, na criatividade, na solução pela escassez. Né? Então, a gente continua sendo criativo, a gente continua sendo potente, mas a gente tem que parar de ser vira-lata, né? A gente tem que se enxergar do tamanho que a gente é. E eu acho que o que falta maior é a gente ter um plano um plano de sociedade, né? Um plano de nação. Isso a gente não tem. Então, cada um vai indo para um lado
e a gente tem muita briga de ego, né? A gente precisa de um plano de nação para que a gente possa evoluir a longo prazo. A gente não, nada que é para construir, para permanente, vai ser a curto. A gente tem que começar a pensar a longo e começar a agir para o longo prazo. Mas é isso que o Silvio Almeida fala, né, no Roda Viva. Esse plano, ele precisa partir de um plano antirracista. Se ele não parte de um plano antirracista, a gente não tem muito o que fazer, porque como é que a gente vai falar sobre a população negra inteira sem incluir a população negra dentro desse processo e sem sublinhar, né, essa pauta, assim, sem fazer com que essa pauta seja importante, porque está em tudo, né? Está na economia, está na saúde, está em tudo, está em todos os processos, na educação e tudo. E enquanto a gente não tiver essa outra visão, né, decolonial da nossa vivência, é muito complicado. Eu tenho também um adendo, né, sobre essa questão do Lula, achei também o discurso dele incrível, e acho também que durante esse período, inclusive da prisão e tudo mais, eu estava vendo umas coisas que ele tinha lido, né, e depois também ele andou fazendo uns cursos, inclusive sobre essa questão do racismo, né, e tudo mais. Ele andou estudando e tentando entender melhor essa parte que talvez faltou um pouco nos outros governos dele, né? E eu espero muito que, se for o caso dele voltar, que seja também com novas questões em relação às pautas raciais e às pautas das minorias no geral, né? A gente vem pontuando isso, né, Nath, que tu trouxe, em cada episódio. A gente não tem uma construção de sociedade, de uma sociedade melhor e de fato, se a gente não discutir raça. Se a gente não resolver raça, a gente não resolve nenhum mal, nenhum problema. A gente não resolve educação, a gente não resolve saúde, a gente não resolve nada, porque, querendo ou não, todas essas questões vão passar por questões raciais e a gente precisa olhar e estar atento para as questões raciais. Enquanto a gente não resolver raça, a gente não resolve nada nesse país. Isso a gente já vem pontuando programa a programa. E nesse específico, eu concordo contigo que tem que ser ressaltado, né? Porque a mudança que a gente precisa tem que passar por uma luta antirracista, de fato, ainda que a gente saiba, né, Jorge, que ela é muito mais complexa do que a gente gostaria, né? Não é só a pessoa decidir que da noite para o dia que ela vai ser antirracista, porque é aquele incômodo diário. Não é da noite para o dia, e também precisa ser uma coisa feita socialmente. E assim, a gente vem, né, muito batendo nessa tecla, mas principalmente é importante que a gente saiba, e eu acho que é muito bom a gente trazer de novo essa pauta, até porque, assim, nós, como pessoas negras, e as pessoas que são negras estão nos ouvindo, a gente precisa botar isso no nosso radar, e a gente precisa colocar isso como os nossos protestos, sabe? Como as nossas cobranças a esses governantes que a gente coloca no poder, né? Eu tenho uma preocupação muito grande sobre o que a gente cobra. E eu acho que quando a gente tem a consciência de que a gente precisa fazer esse tipo de cobrança, a gente consegue mexer um pouco mais nessa estrutura racista, né, que a gente vive, homofóbica, transfóbica né, e social também, numa questão de pobreza, de falta de alimento e tudo mais. A gente precisa começar também a aprender a falar sobre essas pautas como exigência. Eu quero que o meu próximo candidato ele traga, sim, pautas que nem essa. Eu acho que é muito, muito importante que a gente comece a fazer esse tipo de exigência nas pautas, não só racial, mas também femininas, né, em relação à violência contra a mulher e várias outras coisas. Então, a gente precisa também começar a exigir que esse tipo de diálogo ele seja feito em debates políticos, por exemplo. Sim, tens toda a razão. Então é isso, galera. Eu espero que a gente tenha trazido um pouco mais de novos caminhos para pensar, né? Tanto entre nós, quanto também contra vocês que estão ouvindo a gente. Nos acompanhem nas redes sociais e deixe suas opiniões. É muito importante para a gente saber o que vocês estão achando do nosso programa. Um beijo e até mais. É isso aí, galera. Eu acho que a essa altura do campeonato, quem acompanha sempre já deve ter entendido a dinâmica, né? De que o projeto Wakani é justamente sobre suscitar reflexões, né? A gente não
não está aqui para se propor a encerrar absolutamente nenhuma discussão. Muito pelo contrário, a gente quer abrir quantos parênteses forem necessários e que fique aí para reflexão, porque a gente entende que toda reflexão é válida e é necessária. Então, esse foi mais um exemplo disso. Um beijo a todos, todas e todos. É isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigada. E vamos lá, vamos nos ligar na política, vamos ficar ligados aí nas pessoas que a gente quer, né? Quando chegar a eleição, vamos pensar nas pessoas que a gente quer que nos represente lá em cima, lá dentro. É isso que eu sempre bato muito, né? Que se a gente quer a mudança, a gente tem que fazer isso na hora do voto. Então, vamos se conscientizar e é isso. Um beijo e até a próxima. É isso. E não só, e concordo com a Cleo, que a gente tem que pensar em quem serão os nossos representantes, né? Quem de fato vai nos representar, mas cobrar constantemente e acompanhar constantemente. Que a gente tem que pensar que política é tudo que a gente faz. Não está só lá nos representantes políticos, mas tudo que a gente vivencia é política também. E é isso, a gente tem muito a dizer ainda sobre isso. Tenho certeza que é um assunto que vai voltar. Até mais.